Antes de você poder começar a dar a sua aula de magia asiática para a gente, eu queria que você falasse um pouquinho da parte não tanto de magia, mas da parte da espiritualidade mesmo. Porque é uma coisa que o Robson sempre deixa transparecer nas conversas dele, talvez até se o Robson quiser interferir na sua fala, falar alguma coisa assim, mas é que é o seguinte, aqui no Ocidente, aqui no Brasil, a gente costuma falar do budismo de uma forma monolítica. Ah, como se só tivesse um tipo de budismo. E você, só na sua fala, você citou três. Acho que seria legal dar esse panorama um pouquinho para as pessoas entenderem que não é uma coisa só, é muito mais complexo do que parece no primeiro momento. É muito mais complexo do que parece no primeiro momento. Aqui na China, a gente tem acesso a quase todo tipo de budismo da Ásia, né? Acho que em todo o país da Ásia também. Então, o budismo, quando você vê uma pessoa falar assim, eu sou budista, eu já fico meio assim de cara, sabe? Assim, eu nunca me digo budista, eu sou iniciado em caminhos do budismo, eu estudo caminhos de budismo. Você não pode se dizer budista porque não existe um caminho para o Buddhahood, não existe um caminho assim para a budeidade, entendeu? Existem diversos caminhos e diversas doutrinas. Então, dentro do que a gente chama de budismo, tem várias tradições de países diferentes. Dentro dessas tradições tem linhagens, dentro dessas linhagens tem sectos e a maioria não se dá bem. A maioria é totalmente contraditória entre si. Então não existe um só tipo de budismo, existem diversos tipos. Até no Tibete, o que a gente considera budismo tibetano ou Vajrayana, são muitas linhagens diferentes, são muitos sectos diferentes que reconhecem mestres diferentes, que falam para deidades diferentes, que têm sistemas diferentes. Isso só dentro do budismo tibetano. Aí você vem para cá, para a China, tem o budismo Chan, que deu origem ao Zen japonês. E esse é um budismo, por exemplo, que não tem deidade, não tem a prática devocional, não tem uma prática mágica. Pelo contrário, o budismo Zen afirma que para você chegar a Buda, você não tem que não precisar do Buda. A partir do momento que você não precisa de um Buda, que você pode seguir o caminho para se tornar um Buda. Então, o Zen ele foca muito mais em técnicas psicológicas, técnicas meditativas. Então ele não tem essa parte assim devocional de deidades, de magia, como você tem no Vajrayana aqui do Tibete. Aí você tem também em que veio também da China, do budismo esotérico chinês, foi para o Japão que se tornou o Shingon, depois também o Tendai. E essa é uma tradição totalmente artística. Eles passam através da arte as mensagens budistas, às vezes até técnicas de meditação que estão contidas, codificadas na imagem de uma deidade, por exemplo. Então é completamente já diferente do Zen. Aí também no Japão você tem o Tendai, você tem o Shingon, tudo budismo esotérico. Você tem o Shugendo, você tem o Omyodo, todas são coisas diferentes, coisas até que não se batem, mas que também são caminhos para a budeidade, são caminhos de iluminação, caminhos para a iluminação, caminhos para se chegar na mente Buda, que é a mente bodhisattva. Então, realmente não existe o budismo. Eu não acredito nunca em dizer que eu sou budista, porque isso tem vários caminhos, tem vários veículos diferentes. O caminho budista é todo mundo que está no caminho da árvore da vida, para uma ascensão, para se compreender, está no caminho búdico, está no caminho do budismo. O caminho do Dharma é o caminho da evolução. Qualquer pessoa que se proponha a evoluir espiritualmente, psicologicamente, como um espírito, a se cumprir, está cumprindo o seu karma, está cumprindo o seu Dharma, está no caminho do Dharma cumprindo o seu Dharma. A partir do momento que você fala, eu vou me cumprir, eu vou manifestar o meu espírito na Terra, então você seria já um budista, porque você já está no caminho do Buda, independente de qual é a sua vertente, se você reza ou se você não reza, o que você gosta ou o que você não gosta, se você medita ou se você não medita. Então, o budismo ele é muito vasto, o budismo ele é um conceito, ele não é uma religião. Né? Então, a gente tem o budismo completamente diferente. O budismo de Kyu, por exemplo, que eu escrevi no meu site, que eu gosto muito, chamado de budismo, o Zen da fina linha vermelha. É o Zen da consciência, que pega essa linha vermelha da coluna, que significa dignidade, para ser explorada. Então, são caras que vivem uma vida totalmente radical. Ikkyu vivia nos bordéis, vivia nas casas das geishas, bebia pra caramba, e ele costumava dizer que ele não acreditava numa meditação realmente budista virada para a parede, sentado com outros caras fedorentos do lado dele. Ele achava que o único jeito de um homem dizer que, pô, eu estou dominando a minha mente é depois dele ter abraçado uma mulher por quem ele é muito apaixonado, muito atraído, e não enlouquecer com isso, e não ceder às paixões que acabam com a vida da imensa maioria das pessoas hoje em dia. Então ele acreditava que isso era uma meditação, que isso ser o caminho do Zen, e não ficar sentado. E foi um grande mestre. O budismo de Kyu é muito famoso aqui no Oriente, é o budismo da fina linha vermelha.
e principalmente no período Edo do Japão, foi muito famoso, tido como um santo do budismo. Aqui no Tibete também você tem Drukpa Kunley, que também era um yogi, que também falava muito parecido com o caminho Zen, mas que já é uma outra parada, porque é esotérico. Então ele introduziu o culto do falo ao Butão. Fica até esquisito falar isso, ele introduziu o falo no Butão. Mas é verdade. Ele levou o culto do falo lá para o Butão, ele desenhava falos na parede, então, por isso que eles chamaram o yogi maluco, mas ele era um cara muito sábio, teve muitos discípulos também, introduziu o budismo esotérico tibetano no Butão. Então é isso, tem muitos caminhos budistas, né? São mais do que a gente pode contar até, muito mais até do que eu conheço.